Será que os tribunais internacionais, a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional, será que esses dois tribunais estão fazendo o suficiente para interromper o genocídio em andamento em Gaza? Será que eles têm o poder suficiente para interromper esse processo ou para colocar entraves ao processo? Será que eles sofrem influência política que os impede de cumprir o seu papel até o final? Essa é a pergunta de hoje. Essa é a pergunta com que eu vou lidar brevemente. Antes de entrarmos nos tribunais, uma pequena observação sobre o que eu chamo de sistema internacional. Não só eu, muita gente chama de sistema internacional. A organização do mundo em que a gente vive hoje decorre basicamente daquilo que foi construído a partir da Segunda Guerra Mundial. Esse é o sistema em que nós vivemos hoje. E esse sistema foi desenhado sem nenhum estranhamento, com a ideia de uma hegemonia ocidental, especificamente norte-americana, que seria aquela que daria digamos, as orientações genéricas, gerais, sobre o andamento do mundo. Claro que houve as décadas aí de Guerra Fria, mas isso não necessariamente transformava o sistema nas suas características fundamentais, especialmente para nós que vivemos desde sempre no Ocidente, ou seja, fora do universo do mundo socialista soviético. Então, nós vivíamos, e vivemos, a partir da queda da União Soviética, um mundo norte-americano, se vocês quiserem, um mundo de hegemonia norte-americana. E, por isso, nós sentimos, quando esse sistema é testado, quando esse sistema precisa funcionar de modo a contrariar o que seriam os interesses americanos ou a orientação norte-americana, o sistema começa a travar, ele começa a sentir a dificuldade em avançar e as suas instituições avançam dificilmente quando elas têm que contrariar os interesses norte-americanos. E no caso que nós vivemos agora, elas sentem dificuldade em avançar quando precisam contrariar os interesses israelenses que estão, digamos, inseridos no coração dos interesses norte-americanos. Então, que um sistema político, que um sistema institucional, mas essencialmente político, internacional, seja refém, em alguma medida, de processos políticos, isso é inevitável. A gente pode lamentar, pode comemorar, dependendo do lugar do mundo e das nossas opiniões sobre o mundo, mas isso é normal o jogo da política. Agora, faz parte do sistema internacional, fazem parte do sistema internacional, tribunais, cortes de justiça. É verdade que elas não funcionam como acontece no direito interno, como nós estamos acostumados a ver os tribunais funcionarem dentro de um Estado. Mas esses tribunais também existem na esfera internacional. Como eu disse, eles funcionam diferentemente do direito interno. O que eu quero dizer com isto, funcionam diferentemente? Há barreiras técnicas, há dificuldades decorrentes da própria natureza do direito internacional, porque esse é um direito marcado pela soberania dos Estados, que limita a ação dos tribunais. Então, os tribunais têm limitações de natureza técnica para desenvolverem o seu papel. Então, às vezes, você chega à conclusão de que um tribunal determinado não pode decidir determinado caso. Por quê? Porque ele não tem ali jurisdição. E por que ele não tem jurisdição? Porque os estados não aceitaram
essa jurisdição. Então, é um universo, digamos, de tribunais ou de cortes mais limitado do que aquele que a gente conhece nos direitos nacionais. Isso é da natureza do direito internacional. O que não pode acontecer, no entanto, nem no direito interno, nem no direito internacional, é que a limitação do papel dos tribunais se dê não por razões técnico-jurídicas, mas sim por razões de influência política. Então, é aqui que nós encontramos o grande teste para os tribunais internacionais, quando eles devem resolver de modo técnico-jurídico questões que são ricas em influência política. Então, uma coisa é um tribunal deixar de funcionar porque há uma limitação técnica ao seu trabalho, e uma outra coisa é o tribunal deixar de funcionar ou funcionar de determinado modo por conta de influências políticas sobre o tribunal. Então, hoje, a grande pergunta que nós temos que enfrentar com relação à Corte Internacional de Justiça e ao TPI, o Tribunal Penal Internacional, é: será que esses tribunais estão tendo a sua ação influenciada por questões políticas, ou será que eles estão, de algum modo, limitados por questões técnico-jurídicas? Então, precisamos olhar um pouco para o que já aconteceu nesses tribunais em relação a Israel e em relação ao genocídio em curso em Gaza. Mais uma vez, lembremos, a Corte Internacional de Justiça tem um caso diante de si, que é um caso entre estados. Há uma reclamação por parte da África do Sul contra Israel, há uma outra reclamação por parte da Nicarágua contra a Alemanha, e há um número crescente de estados que querem participar dessas duas ações, e talvez surjam outras, mas são ações entre estados. No caso da África do Sul contra Israel, há uma acusação direta de que a África do Sul está acusando Israel de deixar de punir, deixar de prevenir um genocídio na faixa de Gaza, ou seja, está se acusando Israel de cometer um genocídio, mas na linguagem da Convenção, que proíbe o genocídio e que comanda a sua punição, está se acusando Israel de deixar de punir, deixar de prevenir o genocídio. Nessa corte, nesse tribunal, a África do Sul já por 3 vezes pediu que a corte desse medidas provisórias, concedesse, ordenasse medidas provisórias que evitariam o prejuízo irrecuperável, irreparável da continuidade da ação de genocídio. Nas 3 ocasiões, o tribunal, a Corte Internacional de Justiça, concedeu medidas provisórias, mas concedeu sistematicamente medidas provisórias menos invasivas, menos fortes do que eram pedidas, do que aquilo que era o pedido. A mais recente dessas decisões, da semana passada, dizia que Israel deveria finalmente interromper a sua invasão, a sua atividade armada em Rafah apenas, portanto, circunscreveu territorialmente apenas a última parte da invasão israelense em Gaza e não se referiu a todo o resto, ou seja, ainda até agora a Corte não ordenou uma interrupção total das ações armadas. Isso, do ponto de vista de quem observa um genocídio em andamento, isso parece muito pouco comparado com o que seria necessário em termos de ação. Então, aqui, a Corte, sim, manda um recado que parece dizer que ela está sob algum tipo de influência política, ainda que a gente não possa identificar ou acusar diretamente essa influência, mas parece que a Corte está hesitante, no mínimo, falando em relação ao mínimo, a Corte está hesitante em ordenar ações mais fortes contra Israel, ou seja, em ordenar, de fato, a interrupção de toda a atividade armada.
Isto indica que talvez sim haja uma preocupação da Corte com as implicações políticas das suas decisões. De todo modo, do ponto de vista jurídico, nada impediria que a Corte desse ordens mais intrusivas, mais genéricas, ou seja, pedindo, de fato, a interrupção de toda a ação armada por parte de Israel, porque isso é que seria suficiente para interromper o genocídio em curso, ainda que a Corte não tenha decidido ainda no mérito, ou seja, de modo definitivo, que há um genocídio ali. Mas, de fato, para evitar o prejuízo irreparável, seria necessário que a Corte ordenasse a interrupção total. Ela o teria feito, provavelmente, se o país envolvido fosse um outro, e é isto que nos dá a impressão de que, sim, há um peso político sendo percebido pela Corte em relação a este caso. A Corte, como eu já disse em momentos anteriores, provavelmente está pensando na sua própria sobrevida. Há uma pergunta que provavelmente a Corte se faz sobre os limites dentro dos quais ela pode agir sem ser levada pelos grandes poderes à insignificância, digamos. Isto com relação à Corte Internacional de Justiça. Do outro lado, nós temos um procedimento que finalmente foi iniciado no TPI, no Tribunal Penal Internacional, que, mais uma vez, eu lembro, o TPI é um tribunal que julga pessoas físicas acusadas de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, o crime de genocídio e o crime de agressão. Ali, finalmente, depois de grande hesitação do procurador desse tribunal, ou seja, é o promotor, é aquele que traz as acusações, que provoca o tribunal para que ele inicie os procedimentos, houve uma grande hesitação por parte dele. Ficou muito claro desde o começo do comportamento desse procurador que ele era alguém simpático a Israel, alguém que tinha simpatias por Israel, alguém que foi apoiado pelos Estados Unidos e por outros países ocidentais quando assumiu o cargo. E quando você é apoiado pelos países ocidentais e pelos americanos, está subentendido que você fará o que for necessário para evitar uma perseguição de Israel ou dos israelenses nesse tribunal. Acontece, no entanto, que a coisa ficou tão feia, para falar em português claro, que esse procurador se sentiu obrigado a iniciar o procedimento e de pedir, finalmente, a prisão de Netanyahu e de mais uma autoridade israelense. Só que percebeu-se que aqui também há sinais de influência política no comportamento do procurador. Por quê? Por um lado, ele sentiu também a necessidade de incluir no pedido de mandado de prisão figuras centrais do Hamas, e, entre essas figuras, uma que não tem envolvimento direto com a ação armada em Gaza. Então, mesmo que ele quisesse, digamos, investigar e ver punidos eventuais crimes de guerra ou crimes contra a humanidade cometidos por autoridades, digamos, do Hamas em relação ao 7 de outubro, tem pelo menos uma das figuras cuja prisão ele pediu que não está muito bem explicada. Mas até aí pode-se dizer que ele tentou um equilíbrio ao pedir a prisão tanto de gente do Hamas quanto de oficiais israelenses. O que me preocupou mais no pedido do procurador foi que ele não incluiu no pedido a acusação de crime de genocídio. Ele se circunscreveu aos crimes contra a humanidade e aos crimes de guerra. A gente pode imaginar que, em termos de necessidade de punição dos criminosos de guerra, ou criminosos que tenham cometido crimes contra a humanidade,
que isso não faça muita diferença, que o importante é ver alguém como Netanyahu perseguido e julgado e talvez condenado ao final e passível de ser preso se sair de Israel e for viajar para os países que sejam partes no TPI. Mas o que me pareceu preocupante? Me pareceu preocupante porque, na verdade, a não acusação de genocídio ou deixar de fora o crime de genocídio tem um efeito dentro do tribunal mesmo, que ainda que a pena não seja muito diferente para crimes contra a humanidade ou crimes de guerra, e em relação ao crime de genocídio, ainda que não haja uma pena tão diferente, a gravidade do crime é vista assim como muito diferente. Então, é possível que se esteja abrindo aí uma pequena porta para que, mesmo condenado, alguém como Netanyahu escape da acusação mais grave, inclusive simbolicamente, de genocídio, e que se diga, por exemplo, que ele deixou de cumprir uma ou outra regra do direito da guerra, ou então que ele cometeu aqui e ali algum comportamento que fosse crime contra a humanidade, mas que nada disso estava coberto da gravidade carregada por um crime de genocídio. Isso é feito dentro do tribunal, mas eu tive uma intuição que me deixou preocupado, se a decisão no TPI, o fato de que o TPI vá atrás de Netanyahu e outros israelenses com base apenas em crimes de guerra e crimes contra a humanidade, que talvez isto abra uma janela para a Corte Internacional de Justiça, que está julgando Israel por genocídio, vocês lembram, e só pode julgar Israel pelo crime de genocídio se o TPI não estaria dando uma janela de escape para a CIJ, para a Corte Internacional de Justiça, que venha a dizer, por exemplo, olha, o próprio TPI, que é especializado nesse tipo de coisa, não enxergou ali um crime de genocídio, acusou os oficiais israelenses apenas por crimes de guerra e crimes contra a humanidade e deixou de fora o crime de genocídio. Será que isto não é um indício suficiente para nós, Corte Internacional de Justiça, de que não está comprovada a existência de um genocídio? Ou seja, fiquei apenas com a pulga atrás da orelha para ver se não há ali uma abertura de janela de escape para a CIJ deixar de condenar Israel no mérito lá na frente com relação à existência do genocídio. Eu acho que não é o suficiente, eu acho que está muito clara a ocorrência do genocídio e a permanência desse genocídio, mas fiquei com a pulga atrás da orelha. Vamos acompanhar e ver o que resulta no futuro. Até a próxima.